de bibliografia, assim. Deixa eu começar agora o tópico de hoje. Já tem. Cadê foi? Tem. Sobre dormência de semente. O que seria necessariamente a dúvida sobre dormência? Você entendeu o que é a dormência, Pamela? O que seria a dormência? Por que acontece a dormência? A dormência ela é uma característica que ela não necessariamente vai estar sempre presente nas plantas. Por exemplo, plantas de clima temperado costumam ter a dormência por conta da sazonalidade daquele ambiente. No inverno tem neve. No inverno tem neve nos países de clima temperado. Com isso, a neve ela acaba sendo um ambiente inóspito para a planta. Então, a semente, se ela não tivesse espessamento do tegumento, alta lignificação do tegumento, características que vão impedir com que entre água na parte interna da semente e que o embrião, com isso, retome a sua atividade metabólica e possa germinar, essa planta morreria, ela não conseguiria se dispersar. Isso é uma característica de seleção do ambiente que fez com que as plantas que tivessem uma capacidade de ficar em um tipo de estrutura de resistência no inverno, ou eu vou comentar de outros tipos de clima, né, que ela tivesse essa estrutura de resistência, essas sementes, elas, quando o ambiente se tornasse favorável, elas poderiam germinar. Então a são estruturas que conferem dormência. Pode ser dormência mecânica, que é rigidez do tegumento, o tegumento não deixa entrar água. E aí o que acontece que nós pesquisadores, quando vamos fazer algum tipo de uso para um trabalho, queremos ver a germinação, nós temos que fazer processos para quebrar essa dormência. Por exemplo, escarificação, que é fazer o corte no tegumento sem afetar o embrião e a semente em si, fazendo com que a água entre na semente e possa fazer com que o embrião tenha a retomada da sua atividade metabólica. Mas tem outros processos. Às vezes tem dormência química, que a planta precisa de passar por algum processo, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, algum tipo de ácido, para poder quebrar essa dormência e ela se embeber. Porque a germinação da semente é quando o embrião enche de água e ali dentro da semente começam os processos de hidrólise do amido, de hidrólise da celulose, da lignina, para o embrião, ao retomar o seu processo metabólico, desenvolver e sair da proteção da semente. Aí o que acontece? Eu falei do caso da neve, mas a gente tem, por exemplo, dormência aqui em plantas do cerrado, que elas precisam de passar por um período de fogo. Porque tem certas regiões que só depois que acontece o período de queimada que a planta está apta a ter um período ali que ela não vai morrer, que ela vai conseguir se desenvolver sem ter queimada de novo. E como esse período de queimada é sazonal, ele não acontece sempre, ele tem as pré-determinadas épocas do ano onde vai acontecer. Então a planta ela é selecionado essa característica de que só depois de passar por um tipo de queimada no tegumento da semente é que essa semente estaria apta a poder se embeber de água, essa água chegar no embrião e o embrião retomar o processo metabólico. Entendeu o que é a dormência, como que funciona? No caso seria nas regiões mais externas da semente, aqui testa, tegma, no tegumento, que conferiria essas características de dormência. E aí nós temos dois tipos de dormência. Temos a dormência primária, que seria essa questão do tegumento, ele promover algum tipo de bloqueio
para o embrião não germinar. E nós temos a quiescência, que seria o tegumento já sofreu o que ele precisava, tipo, pode ser escarificação, pode ser tratamento com ácido. A planta começou o processo de embebeção, de o embrião retomar o seu metabolismo e começar a germinação, só que antes de ter a germinação, que seria a protrusão da radícula, aconteceu alguma característica que impede o metabolismo e o desenvolvimento correto da semente. Então a semente ela fica no que é chamado de dormência secundária. Ela, por algum tempo, ela pode permanecer nesse processo de dormência até que a retomada do ambiente com condições propícias ao desenvolvimento do embrião aconteça. Agora deixa eu... Oi. Como assim? O mecanismo molecular que você está falando. Em si, molecularmente, eu não vou saber te falar direito, não. Eu sei que o que é fisiologicamente e que a gente sabe, aí o Johnny que vai saber melhor da giberelina e da auxina no mecanismo molecular. É que tem que ter um equilíbrio. Quando aumenta a giberelina, diminui a auxina, citocinina, o ácido abscísico, aí a sinalização para que o embrião ele retome os seus processos metabólicos. Seria isso. No caso, a citocinina ela ajuda também a sinalizar para a hidrolização do tegumento, mas direitinho a parte metabólica eu não vou ter conhecimento não, porque metabólica não, molecular. Isso daí é com os professores da molecular. O Johnny, talvez o Delben, que vai dar a parte de fisiologia, que deve saber isso, que os dois são de molecular. Deixa eu... sobre o laminário, para fazer o esquema do laminário, se for feito... Na última aula eu vou explicar isso direitinho, na semana que vem. Se for feito a identificação em cima das imagens que eu mandei, tem que me mandar o memorial descritivo com cada legenda que foi utilizada no esquema, o que ela significa e qual característica daquele tecido que demonstra que aquela legenda deveria ser aplicada nele. E aí, quando for feito o esquema completo do nada, você vai pegar a imagem e vai fazer o esquema demonstrando os tecidos de acordo com as características dele. Aí não precisa fazer o memorial descritivo, porque você vai estar desenhando, esquematizando o tecido e as células, então eu vou saber que você esquematizou com aquela morfologia, por conta que você sabe que é aquela característica daquele tecido. Eu não coloquei. Aqui tem mais. Eu vou chegar depois na pergunta da Poliana. Eu tô falando. A questão do laminário seria essa: identificar. Se vai fazer a identificação com a sigla e com seta em cima da imagem que eu mandei, então tem que fazer um memorial descritivo e mandar junto para eu saber que você identificou por conta daquilo. Se for fazer o desenho, aí o desenho eu vou olhar, eu vou falar assim, está identificado certo, porque essas características são daquela célula. Aí, como eu falei, na próxima aula, eu vou identificar tudo que tem que identificar nas imagens, aqui no horário que for da nossa aula. E aí eu vou identificar e vocês vão saber o que eu quero que identifique, e depois cada um faz do jeito que quiser. Mas tem que ter o memorial descritivo, que nem eu falei, se for fazer a identificação apenas em cima da imagem. Estame mais derivado que eu comentei, isso é nomenclatura, vamos dizer assim, de questão evolutiva. Seria aqui, você tem o mais basal possível, que seria o estame parecendo uma folha,
Seria o mais primitivo, e mais derivado é quanto mais recente a gente chegou aqui na questão da seleção, que seria o estame igual a maior parte das magnólias, da magnoliófitas, as flores com as flores, as plantas com flores. Seria isso que é questão de estame derivado e primitivo ou basal. Aqui no caso, grupos de angiospermas basais, igual o lírio, a liliácea, né? Não, liliácea. A marilidácea, que é da cebola. Seriam a liliácea, que é da Vitória Regia e tal, seriam basais, elas teriam o estame assim, de uma forma parecida com folha, porque elas são mais primitivas. E mais derivados seriam os mais recentes. Cadê? Outra pergunta. A testa e o tegma, eles não aparecem em todas as sementes. Eu não sei se eu tirei. Eu acho que eu tirei. Tinha uma imagem que ela do ano passado, do semestre passado, que eu mostrava a questão dessas sementes que tinham testa e sementes que não tinham tegma, mas aqui eu acho que eu tirei. No caso aqui, ó, a gente tem aqui nessa semente aqui a tegma mais interna e a testa mais externa. As duas vão formar o tegumento. Aqui também a gente tem algumas imagens com a testa, o tegmen, e os dois formam o tegumento. Mais para classificar, entender onde que estão, é questão de posição. Um é mais externo, o outro é mais interno. A testa ela vai ter, igual que ela tem bastante, esclereídeos, osteoesclereídeo aqui, a exotesta é a testa mais externa, e vai normalmente corar de vermelho pela presença de lignina e celulose. Mas não tem, ela pode ter características diferentes. Mais pela posição que vai identificar mesmo, e presença de tecidos lignificados. Não cai lâmina para identificar a estrutura. Eu não comentei, eu tinha comentado com o Rafael antes. Eu vou colocar mais um questionário de ponto extra no Moodle, que é uma imagem de um órgão que vai valer 5 pontos extras, que eu quero que vocês dissertem sobre qual órgão que vocês acham que é e por quê. Aí vai valer 5 pontos extra, igual os 5 pontos extra do outro questionário. Eu vou colocar lá e eu coloco a descrição do que é para fazer com essa imagem. Na minha prova vão ser só 4 alternativas, 10 questões, e as questões relacionadas mais a questão da botânica estrutural com a fisiologia. A prova é toda fechada. São todas para o dia 20. O dia 20 é o último dia para enviar tudo. Não precisa colorir o desenho. Tem que identificar. Se for feito a identificação em cima das imagens que eu passei, tem que identificar com seta, colocar a sigla, e depois no memorial descritivo colocar a sigla e falar por que você colocou aquela sigla naquela região, quais são as características daquela estrutura que você identificou com aquela sigla, e por que você identificou ela desse jeito. A prova é dia 25, os outros trabalhos que é dia 20, porque os outros trabalhos, a prova, na hora que vocês fazem, já tem a resposta, a correção. Então aí eu não preciso de tempo para corrigir. Agora na prova, as outras, como eu preciso de mais tempo, ele fecha dia 20 e eu devolvo até o dia 30 a correção das atividades. A prova fechou dia 25 e já tem ali a nota. É só passar pro SIGA.
E na próxima aula eu vou identificar todas as lâminas, colocando as siglas e os tecidos que vocês vão ter que identificar. Estruturas, né? Não é só tecido, tem que identificar algumas células. Isso aí depende. Tem plantas que são chamadas de crescimento determinado, que o que acontece? Quando aparece a flor, aquela planta não tem mais crescimento, ela chegou no limite dela, ela vai produzir fruto e ela vai começar o processo de senescência total, ela vai morrer e vai dar origem à semente para outras plantas serem propagadas. A reunião 1 não foi excluída, não. Depois eu olho lá o que aconteceu. A 1 não teve gravação, porque pediram para eu gravar a reunião na 1. Eu fiz gravação na outra. Mas voltando à pergunta da Fabiana ali. Aí essas plantas que têm o crescimento determinado, quando aparece a flor, ela cessa o crescimento. Isso é questão fisiológica, auxina, outros hormônios que vão sinalizar, porque os hormônios que fazem o processo de sinalização na planta, que vão sinalizar que aquela planta ela tem que alocar recurso para a produção de flor e fruto e que gerar descendentes. Então, plantas ditas determinadas, elas acontecem isso. São plantas, normalmente as plantas anuais têm um crescimento determinado. Agora, por exemplo, tomate. Tomate ele tem planta de crescimento determinado e indeterminado. Tem o microtomateiro que ele tem um crescimento determinado. Só que o tomate produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é de crescimento indeterminado e o que se faz como ele tem um crescimento como se fosse uma trepadeira, você precisa de fazer condução dele através de um fio, uma madeira que vai conduzir o crescimento dele, vai enrolando a ponta e aí ele produz flor, fruto, mas não cessa o crescimento. Só que isso vai depender de espécie para espécie, ela vai ser de crescimento determinado ou indeterminado. Normalmente espécies de trepadeiras têm crescimento indeterminado. Agora tem espécies, até, que nem eu falei, tem microtomateiro que tem crescimento determinado, mas é a mesma espécie do tomate. Então isso vai variar de acordo com cultivar, subespécie, essas coisas. Soja, por exemplo, tem soja de crescimento determinado e indeterminado também. Soja dentro da espécie da soja cultivada, que é a Glycine max. Agora, normalmente, fruticultura, a planta produz... uva, por exemplo. Uva, ela só vai produzir fruto, flor e fruto, no ramo do ano. Então, o ramo do ano passado, se você quer produção de uva, você vai fazer a poda dele. Por isso que a uva ela requer poda anual para poder ter essa poda de formação e frutificação. Que aquele ramo anterior dela pode se considerar que ele tinha um crescimento determinado, porque deu a flor, aquele ramo não vai mais crescer e ele não vai ter mais produção de flor. Ele só vai produzir outros ramos. É mais ou menos assim que funciona
o esquema de crescimento determinado, só que o conceito de crescimento determinado é: apareceu flor, a planta não cresce mais, ela só vai produzir a flor e o fruto e depois ela vai morrer, provavelmente. Mais alguma dúvida? O tegma é mais interno e a testa é mais externo. A diferença seria que, igual essa semente aqui, esse esquema de semente aqui, ela só tem testa, não tem tegma. Os dois vão compor o tegumento, que vulgarmente e erroneamente é chamado de casca na semente. A testa vai ter a deposição de cutícula em cima. Tem semente que não tem testa, às vezes tem só tegma. Aí é característica do tecido que, por exemplo, ele é bastante diversificado, a morfologia dele, dá pra ver aqui 5 tipos diferentes. Só que o que a gente consegue ver é que na testa nós vamos ter maior presença de esclereídeos. Esclereídeos eu não comentei com vocês, teria que ser um tópico separado, que não dá tempo, porque a disciplina é muito pequena para a quantidade de coisa que tem só em histologia, só em anatomia, só em morfologia. Mas nós temos diferentes tipos morfológicos de esclereídeos, aqui no caso osteoesclereídeo, aqui a gente tem alguns esclereídeos também, só que é o mais comum, ele não, é só esclereídeo que chama, que o ósteo ele tem um formato parece de uma vértebra, sem as projeções laterais, né? Então na testa a gente vai ter essa presença de esclereídeos e altamente lignificado. No tegumento, não. O tegumento é um tecido lignificado, mas que não tem a presença de... Os esclereídeos vão ter o lumen grande, com parede celular. É célula morta, né? O tegma ele não tem célula morta, não é composto majoritariamente de célula morta, e a testa é composta majoritariamente de células mortas. Conseguiu entender mais ou menos do testa e tegma, o que seria? O que vocês têm que saber é que testa e tegma compõem o tegumento. Algumas plantas vão ter testa, outras não. Algumas plantas vão ter tegma, outras não. E que a tegma ele vai ser mais interno, ele não é composto primariamente de células mortas, de tecido composto de células mortas. Os dois vão ter lignificação e tal. Só que a testa vai ter muita presença de esclereídeos para proteção e sustentação e proteção praticamente da semente ali, evitando a entrada de patógeno, vai conferir uma dormência mecânica. Agora e isso que eu falei, quando aparecer os dois, a testa é para fora e o tegma é para dentro. Agora, no crescimento indeterminado, a planta vai continuar crescendo com ou sem a flor, então sim. No crescimento indeterminado, ela continua crescendo mesmo após o aparecimento da flor. E algumas plantas elas vão ter crescimento determinado e não vão morrer também após produzir a flor. A questão do crescimento determinado e indeterminado seria assim, mais clássico possível, de forma mais direta, seria o determinado. Ao acontecer o aparecimento da flor, a planta ela vai ficar daquele formato, aquela característica, ela não vai modificar mais. E no crescimento indeterminado, o aparecimento da flor, a planta pode modificar ainda a sua morfologia. Ela pode expandir, crescer, alterar tecido. Já no crescimento indeterminado, no crescimento determinado, ela não vai ter mais essas modificações. Isso varia dentro de espécie, com subespécies e tal, cultivares que vão apresentar crescimento determinado ou indeterminado.
Por exemplo, no caso eu tenho uma planta aqui, outra planta aqui. No crescimento determinado, apareceu a flor nessa daqui, ela vai, sempre que, mesmo que ela não morra, sempre que eu for ver essa planta no tempo agora, na progressão do tempo, ela vai estar sempre desse jeito. No crescimento indeterminado, apareceu a flor, mas se eu for vir e ver essa planta com o passar do tempo, ela pode ter se modificado, ter aumentado o tamanho da copa, pode ter criado ramos laterais ou outros tipos de estruturas. A questão é essa, o crescimento determinado conectivo vai ser a antera com o filete, mas com o estame o estame seria a estrutura toda, seria a antera e o filete. E aí o conectivo vai ser nessa ponte aqui, antera com filete. E aí a mesma questão aqui, mais derivado, que são os mais recentes evolutivamente. Aí no caso aqui, floema e xilema, que possui apenas um feixe. Mais alguma dúvida? Por que eles possuem apenas um feixe? Isso daí vai depender muito de espécie. A questão é mais, no caso aqui do slide, é só as plantas que são mais derivadas, são mais são mais próximas no tempo evolutivamente, elas possuem apenas um feixe vascular. Ter um feixe ou mais, quais que seriam a aplicação disso para a planta? No caso, no caule, tem o ambiente, ele modifica a densidade dos feixes vasculares. E para a flor? Ter um feixe não significa que vai ter só um elemento de vaso no xilema para condução. Ela pode ter mais de um elemento de vaso. A questão de ter apenas um feixe significaria para a planta menos dispêndio com tecidos vasculares. Normalmente, plantas mais recentes evolutivamente, elas têm uma maior eficiência no transporte, no fluxo
do, 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 do fluxo dos solutos que ela está conduzindo, né, do floema da flor da folha para outras partes da planta e do xilema da raiz para outras partes da planta. No caso, ter apenas um feixe vascular significa que o feixe vascular é mais eficiente para fazer o transporte e que a planta vai ter menos recurso para um tecido que ela vai perder logo em seguida. Você pode encontrar planta recente com mais de um feixe? Pode. Isso daí vai depender de característica ambiental, hormonal. Você pode fazer aplicação exógena de hormônio, isso modificar a sinalização da planta, ela apresentar mais feixes. A questão é que a flor é uma estrutura, é um órgão que a planta ela tem que produzir e vai perder. Então, se ela tiver apenas um feixe, alocar recurso para produzir apenas um feixe, e esse feixe for mais funcional, mais eficiente, então é melhor. Isso que significa que a presença de apenas um feixe é uma característica que foi selecionada ao longo do tempo para a planta ter uma maior eficiência. Porque um feixe apenas ela gasta menos recurso e o feixe mais recente, evolutivamente mais derivado, ele vai ser mais eficiente. Seria mais ou menos essa a lógica por trás de por que plantas mais derivadas apresentariam apenas um feixe. Vertículo. Verticilo. Verticilo seria... Você tem uma flor... Vamos falar... vulgarmente, legalmente, seriam as partes da flor. Se você pegar uma flor vista de cima... a gente vai ter a composição das pétalas, né, o gineceu. O gineceu é um verticilo floral. O gineceu aqui e as anteras. Os verticilos florais seriam uma nomeação para caracterizar, por exemplo, as pétalas seriam um verticilo. Você, partindo do centro, visto no corte transversal de cima, você partindo do centro, os órgãos eles praticamente são em camadas assim. E cada camada dos órgãos, as estruturas do órgão da flor, eles seriam em camadas. E aí o verticilo seria, por exemplo, as pétalas, pétalas mais internas, sépalas, tépalas mais externas. Isso seria um verticilo. Não uma pétala, uma sépala, uma tépala, mas essa camada onde estão essas estruturas. Seria tépalas, sépalas, pétalas, aí teríamos as anteras, que seria o verticilo masculino, o gineceu, o verticilo feminino, com os ovários e o estilete e o estigma. Isso seriam os verticilos, essas camadas com as estruturas da flor, formam o órgão. No caso aqui, no corte longitudinal, a gente teria, aí tá certo. Nós teríamos aqui um verticilo, outro verticilo, aí no caso fazendo a secção aqui, a primeira camada, a segunda, a terceira aqui e a primeira. Esses seriam os verticilos. Mais alguma dúvida?
Lóculo, no caso nosso aqui, seria o local onde fica o óvulo. Lóculo significa local pequeno em latim. Seria loculi, né, que é o nome original. Aí a gente chama de lóculo. Ele seria o... Aqui no caso, essa região onde vão estar os óvulos. Aí, aqui poderia ser biloculada, com os óvulos sendo separados. Só que no caso aqui é um lóculo só com dois óvulos. Mas seria isso, o lóculo, no caso do ovário, é a região do ovário onde o óvulo está inserido. Aqui está falando placenta. No fruto, a melancia ali, que seria a mistura do endocarpo onde estão as sementes, seria considerado a placenta do fruto. Porque o fruto é o desenvolvimento da parede aqui, ó, do ovário, que vai desenvolver o fruto. Na verdade, o fruto vai desenvolver da parede do ovário da flor. Com português mais correto seria isso. Mais alguma dúvida? E essa questão do quantos óvulos tem no lóculo, quantos lóculos tem no ovário, isso é utilizado na sistemática para identificar famílias, gêneros, espécies. Que uma modificação que tem, por exemplo, que nem como eu falei aqui, que poderia ser dois lóculos separando os óvulos, isso daqui já poderia indicar que é uma espécie diferente da outra. Aqui no caso tem três ovários. Aqui é um ovário só com três lóculos. Aqui é um ovário só, sincárpico, porque estão todos fundidos aqui, com três lóculos também. Mais alguma dúvida? Eu vou colocar então lá no Moodle a imagem valendo mais 5 pontos extras, que eu quero que vocês discutam por que vocês identificariam aquele corte transversal sendo de determinado órgão, e quem discutir aquilo não precisa estar certo, estar errado, quem discutir vai ganhar os 5 pontos. Tem que discutir com lógica, né? Não pode escrever coisa absurda, não. Tem que estar utilizando a lógica da estrutura botânica que a gente está vendo ao longo dessa parte da disciplina. Na próxima aula, vai ser a última aula comigo, aí eu vou fazer a identificação do que vocês têm que identificar. Vai ser o gabarito também que pediram para eu desenvolver para a parte do esquema. Aí eu vou fazer a identificação dos tecidos de acordo com a escrita acadêmica, como que são em artigos, colocando a seta, a sigla, e aí eu vou falar para vocês o que é que eu estou identificando ali. Isso eu vou fazer para todas as imagens. Aí eu acho que vai até ocupar o período inteiro que seria da aula tradicional, apesar das diretrizes de fazer aula de 40 minutos apenas. Eu acho que vai ocupar 1h30 talvez. Isso vai ser na próxima aula. Alguma dúvida para a aula de hoje?
Vai, vai. É a próxima aula, aí eu vou gravar. Não, não. Assim, algumas classificações, igual eu comentei, berry. Berry é baga. Aí vocês têm que saber mais ou menos isso, só que é bastante tipo fruto carnoso e fruto seco. Isso é bem. Tipo, à primeira vista pode parecer assim, meio complicado, mas as classificações de frutos elas são bem autoexplicativas. No caso, a drupa, que tem a semente stony seed, né, semente dura, rígida, interna. A baga, que no caso do tomate, que é a berry, ela vai ser um fruto com várias sementes, e carnoso. Os dois frutos são carnosos, no caso a berry, a baga e a drupa. Aí o hesperídeo seria uma baga mais modificada, que é o nome do fruto do citro, seria o hesperídeo. Mas isso já não precisa ter um grande conhecimento em cima, não. Essas características mais de decorar assim, da nomenclatura. Legume é um fruto seco, ele é um fruto vai proteger a semente, a parte de fora é completamente seca. Aí, questão de deiscência e indeiscência. A deiscência é o fruto que ele vai ter alguma abertura natural por onde ele vai liberar a semente. Mas eu acho que na prova tem uma questão de fruto assim, mas é múltipla escolha e não é bem direto, não tem que ficar com muita decoreba. Mas também online com consulta, né? Aí não. Mas então não tem mais dúvida na aula de hoje, não? Se não tiver, eu vou terminar essa reunião, vou colocar a imagem lá e a descrição do que é para fazer, para identificar. E aí vai ser a data também até o dia 20 de setembro enviar essa dissertaçãozinha sobre por que cada aluno acha que aquele órgão é aquele órgão. E aí eu quero que vocês coloquem assim, tipo, tem presença dessa estrutura, a conformação tal, morfologia tal, então por isso é esse órgão. No caso, o órgão que eu falo, essa é folha, raiz ou caule. Não. O zigoto vai desenvolver no embrião após a fecundação, né? Mas a semente ela vai vir do desenvolvimento do fruto. Aqui. No caso aqui a gente vai ter a formação do fruto e do embrião, né? Teve a fecundação. Deixa eu ver se tem não, essa daqui. Teve a fecundação, a gente vai gerar o fruto. O fruto vai ser desenvolvido da parede do ovário aqui. Deixa eu abrir aqui no... Aqui. Aqui dá pra ver mais ou menos, mas eu vou pegar aquela imagem lá depois. Isso tudo aqui vai gerar o fruto, e essa parte aqui mais central vai gerar a semente aqui, que vai estar o embrião. A osfera vai ser o embrião, no caso um núcleo germinativo, núcleo reprodutivo do grão de pólen vai fecundar a osfera e vai gerar o embrião. É o zigoto que vai virar o embrião. A semente ela praticamente vai ser isso daqui. Os núcleos polares aqui vão ser fecundados pelo outro núcleo do embrião. O embrião vai ter 3 núcleos, o que vai gerar o tubo polínico, o grão de pólen vai ter 3 núcleos.
vai gerar o tubo polínico, o que vai fecundar os núcleos polares formando o endosperma, e o que vai fecundar, o que é o reprodutivo, vai fecundar a oosfera formando o zigoto, que vai se desenvolver no embrião. O zigoto vai ser uma estrutura 2N que vai multiplicar, divisão celular, vai virar um embrião. E essa parte aqui vai virar o endosperma da semente, essa região aqui vai se desenvolver nas outras partes da semente. Mas não é o embrião que origina a semente. Ele é uma estrutura da flor que vai se desenvolver na semente. O embrião vai ser a parte interna da semente, junto com a endosperma. E essa parte, no caso, a parede do ovário, a parte mais externa vai desenvolver o fruto. E a parte mais interna da flor vai desenvolver a semente. Que é aqui o endosperma, lá que a gente tinha visto dos núcleos polares com o núcleo do grão de pólen, desenvolve endosperma. O embrião, que é a oosfera, com o outro núcleo reprodutivo. E o tubo polínico aqui é o outro núcleo do grão de pólen. Aí teve a fecundação aqui, essa parte aqui mais interna, mais próxima essa parte aqui vai desenvolver a parte mais externa da semente. No caso aqui, seed coat seria o tegumento, que seria desenvolvido dessa parte da flor que tinha contato com o óvulo, a oosfera, o núcleo reprodutivo, as sinégidas. Isso tudo aqui seria o óvulo, né? Então, onde tem contato com o óvulo vai ser a parte interna da semente, e a parte externa da flor ali do ovário, da parede do ovário, vai desenvolver a parte externa da semente. E a parede do ovário, a parte mais externa, desenvolve o fruto em si. Seria isso mais ou menos o grão de pólen fecunda a oosfera. O grão de pólen fecunda a oosfera, desenvolve o zigoto. O grão de pólen, o núcleo reprodutivo fecunda a oosfera, desenvolve o zigoto. Outro núcleo vai fecundar os núcleos polares e desenvolver o endosperma. Isso é a parte interna da semente. Aqui. Aí a parede do ovário aqui, no caso aqui, ela tem dois integumentos. Ela pode ter um só, pode ter um só, pode ter esses dois. Isso daqui vai ser desenvolvido, essa parte aqui vai desenvolver no fruto, e essas partes aqui vão desenvolver na parte da semente, que vai estar protegendo o que comporia o embrião, mais endosperma, nucelo, a parte metabolicamente ativa da semente. Tanto que essa parte aqui, ó, o hilo, ele vai ser presente até nas sementes, por exemplo, no milho, na inserção que tem a cariópse tem ali na espiga, ele vai ter uma cicatrizinha que é chamada de hilo também, que a origem dela seria essa região aqui. Mais alguma dúvida? Vou terminar aqui a reunião e vou colocar esse slide para vocês lá então. Então até a próxima semana, e aí depois vocês me entregam as atividades até o dia 20. A prova no caso 25 e